Mas agora este ramo se tornou negativo. Veja, quando era positivo, este capacitor tinha entrado no processo de carga e se carregado com a tensão de saída. Só que agora este ramo passou a ser negativo pela entrada de D3 no circuito. E aí o capacitor tem agora a seguinte questão: a placa de baixo, que era positiva, passa a ser mais negativa, e a placa de cima, que era negativa, fica mais positiva. O que é que eu quero dizer com isso? Que o capacitor agora vai entrar em processo de descarga, concorda comigo? Então, quando o CI funciona trazendo tensão pelo source, o capacitor de bypass se carrega. Quando o CI desliga, para que a tensão de saída flua e este ramo fica negativo, o capacitor de bypass descarrega-se para dentro do circuito. Porque o capacitor, de momento, o CI está desligado. Está vendo? O CI desligado, ele precisa que seus circuitos internos, que são os circuitos de controle, continuem energizados. E quem faz isso é o capacitor de bypass. Por quê? Enquanto o CI desligou para que esse circuito aqui da frente funcione, ele, CI desligado, não funcionaria mais. Então, a pequena carga do capacitor de bypass, ela vai se descarregar para dentro do CI, permitindo que os circuitos de controle ainda permaneçam energizados enquanto esse capacitor se descarrega, mantendo eles energizados. Está vendo como é importante a função do capacitor de bypass? Beleza. Então, seguindo. Bom, já polarizamos aqui o negativo do capacitor C4, a sua placa negativa, polarizamos o resistor R2 e agora polarizamos descarga. Vamos seguir. Seguindo em frente, repare. Então, existe um circuito de realimentação chamado feedback. E este circuito, ele vai permitir que o CI, ele controle a tensão de saída. Só um momentinho. Vamos lá, repare. Preste atenção agora nesse nó. O CI está desligado. Quando a gente diz desligado, é desligado na saída, tá? Ele não está desligado para trabalhar internamente, porque o capacitor de bypass está mantendo ele energizado. Mas para mandar pulsos na saída, ele está desligado, porque o transistor desligou, o transistor está desligado. Então, essa energia do capacitor que está alimentando a carga, uma parcela dela vai retornar. Esse retorno aqui nos circuitos eletrônicos, seja lá em que curso você esteja fazendo ou que análise você esteja fazendo, esse retorno é chamado de feedback. Tanto faz, se você estiver fazendo um curso de conceito de placa-mãe, a análise de circuito também pega feedback. TV, a análise de circuito pega feedback, entendeu? Então o nome dessa tensão que retorna é feedback. Então, uma parcela da tensão de saída, ela vai retornar para o pino FB. A parcela dessa tensão ultrapassa o diodo D4. D4, por sua vez, carrega o capacitor C4. Perceba que C4 já está com sua placa negativa amarrada ao potencial terra pela entrada de D3. Como ele recebe agora a tensão positiva do capacitor C3 via D4 em sua placa positiva, ele fica sob a ação de uma diferença de potencial. E todo capacitor que está sob a ação de uma diferença de potencial, ele se carrega. Então, note que o capacitor C4 vai se carregar com o mesmo nível de tensão que está em C3. Então, esse nível de tensão de C3 carrega C4. Olha o detalhe agora: isorresistivo, formado por R1 e por R2. E veja que esse resistor, esse divisor resistivo, ele vai ser polarizado
por um lado, pelo positivo do capacitor C4, que está em processo de carga, e pelo outro lado, pelo negativo, promovido pela entrada de D3, quando ele entrou em condução pela F100. Então, realmente aqui, ó, eu criarei uma queda de tensão VQ em cima de R2, que irá lá para o pino feedback informar ao CI um nível de tensão pré-estabelecido. Olha ele. Pronto. Uma vez o pino feedback recebendo esse nível de tensão, ele pode tranquilamente agora controlar o liga e desliga do transistor MOSFET que está aqui dentro através dos circuitos de controle. Então, o que nós temos aqui, a última alimentação antes que o CI volte a funcionar novamente. Então, analise aqui o que é que vai acontecer. Essa tensão que retorna vai informar ao CI o nível de tensão na saída. Nível de tensão esse que, veja, neste caso aqui eu estou sem carga. E você sabe muito bem, que você aprendeu isso lá no módulo 1 da básica 1, que toda fonte sem carga, a tendência dela é aumentar o seu nível de tensão. Concorda? É por isso que você não pode medir uma pilha sem uma carga. Se você mede uma pilha é um gerador de tensão. Se você mede uma pilha sem carga, ela mesmo estando com uma tensão baixa, ela vai te dar uma tensão normal, dizendo que está boa, porque ela está sem carga. A mesma coisa é fonte. Dê uma olhada. Essa fonte sem carga, a tendência é a tensão de 12 ser maior do que 12. Isto vai falsear a informação para o circuito integrado. Concorda? Porque se chega uma informação para o CI que a tensão da fonte de saída está mais alta, o que é que ele tem que fazer? Ajustar. Mas na realidade não está mais alta, eu estou sem carga. Não tem nada conectado, é como se eu tivesse assim, ó. Perceba, estou sem carga. Espetei na rede, tome. Olha, espetei na rede, a rede entrou, mas a fonte não tem saída. Tá vendo? Aí, para evitar esse erro de informação para o CI, para ele não pensar que isso aqui, essa elevação é uma alteração, R3 entra na parada. Perceba, R3 na realidade está servindo como carga da fonte na ausência da própria carga. Concorda? Dá uma olhada. Ele, R3, é a carga da fonte. Ou seja, o que significa dizer, eu posso ligar tranquilamente essa fonte, conectar ela, espetar ela na rede, sem carga nenhuma aqui, ó. Que o resistor R3 lá dentro vai funcionar como carga para esta fonte. E o CI vai se basear nesse resistor que está aqui dentro para regular o pulso PWM. Vamos ver aqui? Bora. Você sabe muito bem que este resistor está em paralelo com este capacitor. E como não tem carga propriamente dita, a carga será ele. Portanto, sem carga, o capacitor vai fazer sua descarga pelo resistor R3. Por quê? Porque ele está em paralelo com o capacitor. Veja se não é. Você aprendeu lá no módulo 1 da básica 1 que toda vez que se atravessa uma corrente em um elemento resistivo, eu crio em cima dele, entre seus terminais, uma queda de tensão. Lembra disso? Analise. Eu tenho aqui agora um elemento resistivo sendo atravessado pela corrente de descarga do capacitor. Segundo a lei de Ohm, veja se não é, R vezes I
resulta numa tensão. Concorda comigo? Vê se não é. Olha, existe o resistor R3 com seu valor. A descarga do capacitor promove uma corrente nele, uma corrente I. R vezes I é igual a tensão em cima dele. Então existe um nível de tensão. Veja, como esse resistor é fixo e não variável, este nível de tensão criado aqui, ele vai ser sempre um nível de referência para o pino feedback. E o CI nunca vai encontrar essa tensão acima, variando, nunca. Porque sem carga, esse resistor com valor fixo, geralmente em K, esse resistor geralmente é um resistor em quilo-ohms, ele cria uma queda de tensão entre seus terminais que referencia o circuito feedback, o circuito de realimentação. Tá vendo? Então, veja a função importantíssima do resistor R3. Entendeu? A análise de circuito do LNK funcionando como uma fonte Buck. Beleza. Analise aqui que esse circuito ele é o mais utilizado pela linha branca. É esse circuito aqui. Esse circuito que a gente acabou de analisar, ele é este circuito aqui. Ó. Então, lá na bancada, você vai ver que a maioria dos componentes que nós temos aqui na lousa desenhado estão presentes aqui nessa placa de controle de uma geladeira. Tá vendo? Uma vez você entendendo a análise de circuito, você pode chegar nessa placa agora aqui e aplicar essa análise para encontrar um diagnóstico, utilizando a regra dos 4 passos, que é o que eu vou fazer na sequência. Então o que é que eu vou fazer? Uma vez explicando para você como funciona esse circuito, ou seja, o circuito integrado LNK, funcionando como uma fonte Buck, tá vendo? Então agora dá para eu chegar lá na bancada, começar a fazer uma análise e você entender o que eu estou fazendo, porque você já viu como é a teoria. Entenda, preste atenção numa coisa. Tudo que nós estudamos aqui foi análise de circuito do LNK, mas no fundo, para fazer a análise de circuito, você precisa conhecer os componentes eletrônicos. E para conhecer os componentes eletrônicos, você precisa ter um curso de eletrônica básica. Tá vendo? Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Todo conceito que você vai fazer, você precisa ter o conhecimento da eletrônica básica. E olhe, você precisa ter o conhecimento da eletrônica básica profundo. Tá vendo? Quanto mais você conhece o componente por dentro, que é sempre o que eu falo para os meus alunos aqui presenciais, mais fácil fica de você analisar um circuito e depois você analisar o diagnóstico que você for atrás aqui nessa placa. Ok? Tudo isso aqui aconteceu no instante inicial em que o CI-LNK recebeu atenção pela primeira vez em seu treino. Ele entrou em funcionamento, tá vendo? Perceba que esse transistor ele vai ficar ligado pelo tempo necessário em que haja a carga do capacitor e o armazenamento de energia na bobina. Veja que quando isso aqui que a gente analisou acontecer, que é justamente a geração da tensão de 12, ela ficar disponível aqui na saída, claro, esse circuito de tanto alimentar a carga, né? Porque veja que essa energia, olha o que nós estamos dizendo, a energia que tem no indutor e no capacitor, ela não é infinita. Se a gente está dizendo que este ramo passou a ser negativo para que o capacitor e o indutor mantenham uma carga em funcionamento, o que é que vem à nossa mente? Que se você está alimentando uma determinada carga, a sua energia tende a diminuir, não é verdade?
Então, se esse transistor não liga novamente, o que é que vai acontecer com a energia que existe no filtro L2C3? Vai acabar. E o que é que vai acontecer com a carga? Ela vai desligar. Portanto, veja que esse transistor liga, ele vai ter um ciclo para ligar, tá vendo? E depois vai ter um ciclo para desligar. Então isso aqui que a gente analisou não acontece só uma vez. Acontece a primeira vez, como nós analisamos, e na sequência o transistor liga novamente. Analise. O transistor vai entrar novamente em funcionamento. Quando ele entra novamente em funcionamento, essa linha sobe a nível alto. Então a gente vai ter que fazer o quê? Vamos ter que cortar o diodo D3. Pronto, ele entra e corta de novo. Véio. Concorda comigo? Então, olha, D3 já saiu do circuito. É uma chave aberta de novo. Neste momento, como o CI entrou em funcionamento e D3 saiu do circuito, tá vendo que esse lado da bobina passa a ser positivo de novo? Ó, o lado da bobina passa a ser positivo novamente. E o capacitor que estava em processo de descarga, este lado fica mais negativo, porque o capacitor já não estava se descarregando. Então a energia que tem do lado de cada bobina é menor do que essa energia que chegou aqui, claro. Então a bobina está sob a ação de uma diferença de potencial de novo, porque o capacitor está se carregando. Olha que negócio. Não é interessante? Pronto. E tudo vai acontecer do mesmo jeito que a gente analisou anteriormente. Porque esse capacitor vai atingir a carga dele. E quando ele atingir a carga, a bobina vai ficar sem diferença de potencial. Então, quando o capacitor atingir sua carga total, que cortar a corrente que circula na bobina, a eficiência se apresenta. O que é que vai acontecer? Inverte a polaridade da bobina, dos terminais da bobina. Aí o D3 entra no circuito novamente e tudo acontece como nós analisamos anteriormente. Espero que você tenha entendido essa análise de circuito, porque agora eu vou para a bancada fazer a análise dessa placa de geladeira e eu quero chegar ao diagnóstico dela. Então vou começar colocando a lâmpada em série para poder verificar o que é que esta placa tem, se é um curto, se é uma fuga, se é uma abertura, e pelo que a lâmpada em série me disser, aí eu começo a minha análise já com a visão da lâmpada em série. Portanto, se você quiser continuar aumentando o conhecimento no CILNK, agora vem a vez da aula prática.